Olá, gente! Dando sequência, então, ao lançamento de livros do Seminário Internacional Migrações, Territorialidades e Ambiente e 15º Seminário Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras, a gente vai estar conversando agora com o Paulo Rogério Friedrich Adam, que é autor do livro Selbstschutz, Associativismo Colonial e a Experiência da Autodefesa nas Colônias Teuto-Brasileiras no Rio Grande do Sul, 1890 e 1930. Então, o Paulo é doutor em História, com área de concentração em História Regional, pela Universidade de Passo Fundo, é especialista em Gestão e Organização da Escola pela Unopar, graduado em História, licenciatura plena pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e atualmente é servidor técnico-administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, campus de Panambi, e tem experiência no ensino de História, na educação básica e no assessoramento pedagógico na educação profissional e tecnológica. Desenvolve pesquisas com ênfase em História Social, Rural e Regional, em temas de migração e colonização. Então, seja muito bem-vindo, Paulo, para a conversa que tu vai ter aqui conosco. Então, mais uma vez, agradecendo a sua presença. Então, para começar a nossa conversa, gostaria que você contasse um pouco como é que você chegou até o tema da sua obra, como você foi pesquisando sobre isso, se é algo que vem de mais tempo, se é algo atual, como é que foi até chegar à conclusão desse livro? Ele é uma decorrência do trabalho anterior que eu estava fazendo sobre a banha, né? Eu estudei o ciclo econômico da banha na região de Juí, e aí foi a minha dissertação de mestrado na UPF, e lá eu já descobri a questão da organização associativa dos colonos, né? Os colonos, o principal produto econômico de boa parte da região colonial era a banha. E a banha, nos anos 30, ela viveu uma crise de preço muito forte. E os colonos buscaram, então, na associação coletiva, numa ação coletiva, construindo cooperativas, né, se associando, as alternativas para sair do problema da crise de preço. E ali eu descobri o movimento organizativo que existia na época, que era a União Colonial. E a minha primeira ideia, quando eu fui para o doutorado, foi estudar a União Colonial. Mas um tema, ele sempre é eterno, ele é recortado, né? Tu tem que ir recortando, tem que cortar, porque todo tema, ele é grande demais quando tu começa, né? Senão tu não consegue terminar nunca esse negócio. E aí fui recortando, eu acabei ficando na questão desse movimento de autodefesa, porque ele é os primórdios da União Colonial. Ele é o início da União Colonial. A União Colonial se estruturou a partir de uma história pregressa do associativismo. Então, eu descobri, assim, algumas origens do movimento da União Colonial. E a principal origem, o principal antecessor, é esse movimento de autodefesa, que existiu, que eu estudo principalmente dos anos 20, né, da Revolução de 23, mas que também existiu na década de 1890, em 93 a 95, principalmente nas colônias velhas, na Revolução Federalista. Então, ali já existiu, né, nessa região ali de Teutônia, Estrela, arredores, Venâncio Aires, Santa Cruz, né, já teve ali um movimento. E esse movimento se replica praticamente 30 anos depois, mas agora na região serrana, né, nas colônias novas, né, Ijuí, Panambi, Santa Rosa, Cerro Azul, até alguma coisa ali em Erechim, né, esses arredores. Então, eu cheguei desse jeito. Era para ser um tema no início, era para ser uma coisa, né, tive que mudar no meio, até porque eu não ia dar conta de tudo, e aí esse tema, ele foi se impondo, né, muitas vezes a gente escolhe um tema, outras vezes parece que o tema nos escolhe, né, o tema estava ali, as fontes foram ficando cada vez mais abundantes, cada vez melhores, eu fui ficando cada vez também mais ligado ao tema, apaixonado, né, tem um lado subjetivo, né, se tu não te apaixona por um tema, tu também não rende, tu não faz, né, e o tema foi se impondo. E eu acho que nas duas questões, tanto na história da banha, como também nesse,
eu estou todo o tempo lidando com o meu grande tema, né? O meu grande tema de pesquisa é esse meio colonial na primeira metade do século XX, que lá estão as minhas origens, né, da minha família. Meu pai era criador de porco, né? Eu cresci escutando as histórias de fazer banha. Meu avô participou de associações associativas, então tu tá sempre buscando também entender quem tu é, de onde é que tu veio, por que tu é do jeito que tu é, né? Como é que aquele passado tá te influenciando. Então, esse lado subjetivo também, assim, ele me conduziu muito, ele foi muito importante para mim, né? Então, cheguei desse jeito aí, né? Você comentou um pouco sobre como as fontes foram aumentando ao decorrer do tempo. Fala um pouco mais de quais foram as fontes que você utilizou para a construção desse trabalho. As minhas fontes são documentais, né, e alguma coisa bibliográfica. Em termos bibliográficos, eu trabalhei com alguma literatura historiográfica mais antiga, né? As obras mais antigas mencionavam esses movimentos associativos, principalmente esse tipo de autodefesa. Então, tem, por exemplo, o livro do padre Tressel, né, que escreveu um pouco sobre isso, e alguns outros aí, né? E as fontes documentais, assim, em arquivos. Eu trabalhei com os arquivos dessa região aqui, de Ijuí, Panambi. Os dois maiores arquivos é Ijuí e Panambi, né? Tanto em quantidade de documentação, como também em qualidade. São dois arquivos que a documentação está muito bem organizada, né? Então, quando a documentação está organizada, isso ajuda muito o trabalho do historiador, né? Tu não precisa escarafunchar tanto lá dentro para tu achar aquelas preciosidades. Tu acha elas um pouco mais fácil. Tu tem trabalho ainda, né? Mas eu também fui em Ibirubá, que é uma outra cidade aqui do lado. Lá até não tem documentos, mas tem um acervo fotográfico muito legal, né? Então, quando a comunidade comemorou um aniversário lá, eles recolheram fotos, assim, da comunidade toda. Todo mundo deu foto, né? Um outro arquivo que eu fui também foi Santo Ângelo. Eu também fui para Cerro Azul, que hoje é Cerro Largo, o nome, né, do município, era antigo Cerro Azul, que lá é muito legal, porque tem uns senhores, uns voluntários que atendem, né? Um senhor de 80 e poucos anos lá, um professor aposentado, me recebeu, super gentil, né? Até me deu, assim, um material lá para mim devolver depois, né? E o pessoal de Santa Rosa, assim, também foi muito gentil, me mandaram tudo por... Eles escanearam a documentação que eles tinham e me mandaram. Então, assim, foram de uma gentileza. Eu só tenho a agradecer o pessoal que trabalha, né, nesses lugares. São pessoas, assim, por exemplo, esses voluntários que salvam, né, uma documentação que está se deteriorando, né? Mas os dois principais lugares que eu trabalhei é o Museu Antropológico Diretor Pestana, em Ijuí, e o Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann, de Panambi, né? Então, o Panambi é muito legal porque tem documentação primária de um grupo de autodefesa muito importante, que foi o grupo de Panambi. Então, eles deixaram. Inclusive, eu achei, assim, o livro fala, né, grupo de autodefesa, como eles se organizavam para se defender das guerras. E eu achei, inclusive, o rascunho do comandante, do professor Reinhard Benz, de Panambi, onde ele colocou à disposição dos homens e as escalas de serviço em alemão, né? Em alemão, ali, lá vai tantos fulanos, ali naquela ponte vão 4, vão até meia-noite, depois troca, todo o esquema defensivo que esse homem, que era um professor na localidade, mas que vinha com experiência de autodefesa da África, da Primeira Guerra Mundial. Então, em Panambi tem uma coisa muito interessante, muitos ex-soldados da Primeira Guerra Mundial estavam aqui, né? Então, ele escreveu ali tudo em alemão. E em Ijuí, eu trabalhei muito com um jornal, que existiram dois jornais muito importantes na época, que é o Correio Serrano e a sua versão em alemão, que é o Serra Post. É um jornal de uma família de jornalistas, a família Leff, e esse jornal, o Serra Post, ele é, assim, fantástico, né, em alemão, né? Isso, acho que isso é uma questão, assim, que acho que é uma das curiosidades do meu trabalho, assim, uma das questões que se coloca, é que eu trabalhei com fonte em alemão. É uma dificuldade, porque eu sou de origem alemã, mas eu já sou das gerações novas, né, que já não tiveram a escolarização em alemão. Eu já fui escolarizado em português, em famílias que já se comunicavam em português, né? Quem falava alemão era minha avó,
Mas eu fui para a escola, fui ter amigos brasileiros, como diria minha avó, né, brasileiros, e aí o alemão ele se tornou uma língua só para conversar com a avó. Então eu falava, não lia, né, não fui alfabetizado em alemão, então praticamente eu lidando com uma língua estrangeira. E então eu me vali de um senhor aqui de Panambi, de 90 e poucos anos, o professor Bruno Praz, que ele é uma coisa assim sui generis, ele é versado em português, em alemão, então ele tinha a capacidade de traduzir para mim, ele também é de professor de inglês, né, ele deu aula por anos, né, por mais de 80 anos, 70 anos ele deu aula de inglês, de alemão na localidade, e também muito bem em português, porque a tradução é uma coisa complicada, né? Quer dizer, ele lê em alemão, mas como é que ele vai verter isso para o português para ti? Né? Então, eu lia um pouco, leio um pouco, entendia um pouco, e aí eu pegava aquele calhamaço de coisas e ia lá, seu Bruno, me ajuda aqui agora, vamos ler isso aqui junto. E ele, assim, uma graça, aos 92 anos, ele traduzia para mim, ele digitava para mim e me entregava esse material, né? Inclusive, assim, a minha ideia era levar para ele o livro quando tivesse impresso, e lamentavelmente ele faleceu ano passado ainda, né? Então não deu tempo para mim levar para ele. Mas a tese só foi possível porque ele me ajudou na tradução. Então, o Serra Post é esse jornal que está em Ijuí, e assim, ó, dá para tranquilamente dizer, até motivar outras pessoas que querem estudar, é uma preciosidade. Né? Ele foi o principal veículo de comunicação desse interior serrano aqui, dessa região serrana, que vai de Cerro Largo até Erechim, passando por Ijuí, Santa Rosa, Panambi, né, Passo Fundo, toda essa região colonial lia o Serra Post. E muito melhor o Serra Post do que o Correio Serrano. Uma das coisas que eu coloco, inclusive, no trabalho, é a diferença. Seria o mesmo veículo, vamos dizer. Né? Era da mesma família. Mas o conteúdo que está no Serra Post, ele excede em muito a quantidade e a qualidade de informações do que o Correio Serrano, porque eu comparei os dois. Eu procurei as informações sobre os grupos de autodefesa, tanto na versão em português como em alemão, e em português não tem. Notícias não tinham na versão em português. A organização dos grupos não constava na versão em português, mas na versão em alemão, sim. Né? Então, eles publicavam coisas em alemão, e aí eu me perguntei, quer dizer, não se sentiam à vontade de publicar em português? Não havia público leitor? Né? O público que lia estava lendo em alemão? Né? Então, o que aconteceu ali? O fato é que o Serra Post, ele é muito importante, né? E é um material que não está mais sendo lido, porque é esse problema da língua, né? Quer dizer, quem é que vai ler esse negócio? E lá o pior não é só estar em alemão, é aquele alemão gótico, que é uma letra diferente, né? Eu entendo as letras aqui, não é igual, né? Tem letras que são diferentes. Então, até tu pegar o funcionamento daquelas letras ali, tu leva um certo tempo, né? Então, as minhas fontes foram essas, né? Então, deu, acho que quase 500 notas de rodapé, referenciando as fontes, né? Então, cada lugar que eu achava uma informação, e muito rico, eu achei muita coisa. Acho muito interessante essa complexidade, né? Tanto de fontes como de espaços também, porque são várias cidades que você vai passando e também várias pessoas que vão se envolvendo. Então a gente percebe como um livro é escrito a mais mãos, né? Então sempre tem outras pessoas envolvidas. E você comentou sobre a questão das fotografias. O livro traz alguma fotografia, traz alguma imagem desse tipo? Sim, traz, ele tem. Eu não estou fazendo análise da questão das imagens, elas estão ali num caráter ilustrativo, mas tem uma boa porção de imagens, né? Aqui de Panambi, eu achei, eles se fotografavam, né? Em Cerro Azul, lá eu também achei, tinha lá no arquivo. Tem essas fotos de Birubá, que a comunidade fez essa coleta, então o pessoal cedeu as fotos, inclusive foi feito um livro lá na comunidade, na história da comunidade, e aí a comunidade foi, e Ijuí também, né? Então eu achei um conjunto de fotografias, até da região ali com fronteira com Santa Catarina também, tinha ali uma pequena colônia alemã, até ali eu encontrei algumas fotografias, então eu coloquei, deve ter acho que umas 12 ou 15 imagens dentro do trabalho, né? E pensando numa questão mais historiográfica, o que você colocaria como sendo o diferencial do seu livro? Eu acho que, em primeiro lugar, o ineditismo do tema. Até onde eu sei, não há nenhum estudo dedicado a esse tema
desse tipo de associativismo. O associativismo teuto-brasileiro ele foi bastante estudado nas suas vertentes culturais, né, na sua vertente econômica, as cooperativas, as associações ligadas às comunidades religiosas, às escolas, os cemitérios. Então, isso tudo foi muito bem estudado até hoje. O associativismo político não tanto, né? Há também um associativismo político, e eu escrevo que ele é as origens desse meu associativismo, né? Esses grupos de autodefesa, eles têm a sua base num associativismo político na década de 90, logo ali na proclamação da República, quando veio a questão da República, o meio colonial, assim, recebeu isso como uma boa notícia, porque havia restrições de participação política no Império, né? A questão religiosa, a maior parte dos teuto-brasileiros tem a questão luterana, tal. Então, havia algumas restrições. Então, quando vem a República, agora há uma possibilidade de participação política ampliada. E os colonos, então, há uma organização no meio colonial, e se forma o chamado Partido Colonial, inclusive com a ideia de disputar eleições, de representar a colônia. Eles imaginavam que a colônia formava um todo, né, formava uma totalidade, e essa totalidade poderia ser representada por um grupo político, que é o Partido Colonial, a despeito de inúmeras diferenças dentro dessa comunidade teuto-brasileira. Quer dizer, nem o alemão falado era igual, né? Falavam Hunsrück, outros falavam variantes do pomerano, e aí vai, né? Você tinha de tudo, sapato de pau, né? Então, tinha vários dialetos. Tinha clivagem católicos protestantes. Então, isso era uma ideia complicada, né? Mas existiu. O Partido Colonial, ele acabou zebrando, não deu certo. Não deu certo. E vieram depois as associações coloniais. A ideia de organizar associações por linhas, por localidades que representassem também os colonos, principalmente mais ligados a essa questão agrícola, né, os colonos como agricultores, tal. E depois vem uma associação de agricultores, que é a Bauernverein, organizada por católicos, com o padre Amstad. Mas os protestantes se somaram a essa iniciativa. Então, esse associativismo mais político, um pouco de classe, talvez, que seria a associação dos agricultores, é os primórdios desse movimento de autodefesa. Mas o movimento de autodefesa, propriamente dito, ele não há nenhuma obra em específico sobre ele. Então, eu acho que é a minha primeira. O professor Erneldo Schallenberg, que escreveu um livro sobre as uniões coloniais, ele até recupera um pouco esses elementos, mas não é um livro dedicado, né? Ele trabalha as uniões coloniais, e nem sequer as uniões coloniais, elas exclusivamente. Não, ele trabalha a união colonial comparando com uma outra associação, que é a Volksverein, que era dos católicos, né? A Sociedade União Popular, né? Então, ele faz uma comparação das duas associações, das duas organizações, né? Inclusive, quando eu quis estudar a União Colonial, inventei a ideia, eu pensei, esse processo, o professor Schallenberg tem um trabalho muito bom, é fantástico o trabalho dele, mas eu acho que tem muitas lacunas, né? Eu acho que a questão da gênese da União Colonial não está explicado direito. Eu achei que eu podia formular algumas questões ali que estavam em aberto, e me propus a fazer isso no primeiro momento. Depois, obviamente, tive que recortar, né? Tive que colocar o objeto num tamanho mais adequado para dar conta, né? E aí eu caí para essa questão mais do grupo de autodefesa. Mas eu acho que a minha é, de fato, a primeira obra, né? Do ponto de vista, assim, metodológico, ele é um trabalho até, não é sofisticado, é um trabalho simples de pesquisa documental e bibliográfica, né? Está enquadrado na questão da história regional, né? Um trabalho, assim, eu classifico de história regional, com influências da microhistória e de jogo de escala. Então, muita coisa assim que eu li da microhistória que me influenciou bastante, as conversas também com a Rosane Neumann, que foi minha orientadora, que foi muito importante, né? Ela gosta muito de trabalhar com essa perspectiva da microhistória, o trabalho dela, que é a tese de doutorado, sobre a história de Panambi, a formação da colônia Neue-Württemberg, né? A Alemanha em miniatura, foi muito importante, foi um livro de cabeceira para mim, né? Então, a Rosane, assim, uma exímia pesquisadora, né? Então, ela me influenciou muito. E a influência da microhistória, no sentido de trabalhar com esse micro-universo. E o que Jacques Revel fala muito de tu jogar com as escalas. De tu ir para o micro, tu ir para o macro, tu pegar uma constatação que está no macro e vai para o micro, vamos ver o que está acontecendo. Porque o micro, ele está sempre te trazendo uma história diferente
do que o micro está te colocando. Então, num capítulo, eu trabalho a questão da Bauerfeind. Como é que ela se estruturou, o que ela deixou de legado e como é que esse legado chegou também a questão do grupo de autodefesa e da União Colonial. E há sempre uma ideia, assim, sobre como foi a crise da Bauerfeind. Né? Então, há mais ou menos consagrado uma ideia geral de como isso aconteceu. E quando eu começo a esmiuçar os pequenos grupos da Bauerfeind, que são a Sociedade do Rio Grandenses Agricultores, em Ijuí, por exemplo, em Panambi, que lá tinha núcleos, tu encontra coisinhas diferentes do que essa visão geral. Então, isso eu tentei fazer em alguns momentos, né? Não, acho que levado, assim, o método aplicado com exatidão. Eu escrevi assim, de vez em quando eu estou no alto do morro, olhando as coisas numa perspectiva mais ampla, e depois vamos descer um pouco, né, na planície, lá no vale, embaixo, e vamos olhar de perto o que algumas pessoas, alguns lugares, alguns acontecimentos, né, o que está acontecendo com algumas pessoas, em alguns lugares em específico, né, então tu encontra muitas vezes coisas diferentes, né, então um pouco isso eu tentei fazer, né, tem um trabalho de história regional, influências da microhistória e um pouco de jogo de escala. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente está super curioso para conhecer a obra. Então, o link para acesso da obra está na descrição do vídeo. Então, vão lá, acessem a obra e conheçam um pouco mais sobre tudo isso que o Paulo estava contando para a gente, porque tenho certeza que vocês estão curiosos. A gente então fica muito agradecido, Paulo, por ter escolhido o nosso evento para fazer o lançamento do livro. E é muito bom, né, escutar os pesquisadores falando sobre suas pesquisas, para que a gente tenha uma dimensão de como o trabalho do historiador ele tem um misto de profissionalismo com generosidade, né? Uhum. Essas histórias que tu nos conta, que tu nos traz, são muito ricas e mostram a dimensão social do trabalho do historiador, né? De como é importante conversar com gente que gosta de conversar com gente e que gosta de falar sobre história, né? Isso é maravilhoso. Então, reforço o convite já feito pela Vanessa. Então, se possível, por favor, acessem então o link que está disponível aqui na descrição do vídeo e leiam a obra do Paulo, se acharem necessário, conversem com ele, vai ser muito legal. Então tá, obrigado, gente.